Bom dia a todos, bom dia sobretudo a vocês que aceitaram esse convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Hoje é mais um programa da série Diálogo na Web. O tema de hoje é os dilemas da renovação política. Dito de uma maneira mais simples, a ideia aqui é conversar sobre essa vontade que um número crescente de pessoas, sobretudo jovens, têm de fazer a diferença, de entrar na vida pública de alguma maneira e de não ter clareza sobre quais são os canais de participação na vida política. Eu sou de uma geração, Eduardo também é dessa geração, Eduardo com uma trajetória muito mais larga do que a minha na vida política, em que era óbvio que você deveria entrar nos partidos políticos. Vimos aqui da experiência da ditadura, 2 partidos determinados de cima para baixo, abriu-se o quadro partidário em 79 com o pluripartidarismo. Se criou o PT, o PDT surgiu, enfim. Era claro que o caminho era participar dos partidos e participar na sociedade civil de organizações que estavam constituídas, a OAB, a ABI. Hoje o panorama é muito mais complexo, de uma certa medida mais confuso, mas tem uma energia nova no ar. Um pouco a discussão é que energia é essa e como é que ela pode ser canalizada, se ela tem vida longa ou se ela é uma espécie de agitação que acaba morrendo quando se choca com as estruturas políticas que estão aí. Então, para isso nós chamamos vocês 3 aqui. Ilona, que é do movimento Agora, você tem uma função específica no movimento Agora. Sou do grupo coordenador. Você é do grupo coordenador, diretora executiva do Igarapé, que é uma ONG importante que atua na questão da violência, sobretudo no tema do desarmamento. Pablo, que como professor da USP, ligado à área de gestão pública, tem concentrado suas pesquisas nos temas da participação política através das mídias sociais e de que maneira esses novos meios de comunicação têm afetado a forma pela qual as opiniões se organizam e se manifestam na esfera pública. E o Eduardo Jorge, que é o decano aqui da mesa, que é médico sanitarista, começou a militar ainda nos anos 70, militou no Partido dos Trabalhadores por um longo período, hoje foi secretário de Estado em mais de uma oportunidade, candidato à presidência da República, deputado federal, hoje filiado ao PV. Essa é uma conversa da qual podem participar também as pessoas que estão nos assistindo, seja pelo chat do Facebook, na nossa página, e na página do Quebrando o Tabu, que tem uma parceria conosco e hoje também participa deste programa, ou então pelo e-mail alvivo@fundacalfhc.org.br. Já falei demais, eu passo a bola para vocês com essa pergunta mais geral, começando aqui pela Ivana. Quando a gente fala em nova política, que bicho é esse? E quais são as chances desse bicho crescer, se firmar e mudar um pouco esse ecossistema da política brasileira, tal como nós o conhecemos hoje? Vamos lá, né? Para nós do Movimento Agora e para todos esses novos movimentos cívicos que estão surgindo, a nova política é o engajamento de cidadãos comuns que há muitos anos olham esse sistema e não têm coragem de entrar por todas as questões que vieram à tona, né? Mas que viram que se a gente quiser, de fato, construir um país diferente, a gente vai ter que se envolver. A nosso ver, é um processo que começa agora, né? Mas ele é um processo que a gente vai ter que brigar aí durante algumas eleições para conseguir, de fato, quebrar esse monopólio do sistema atual, e a gente vai estar falando sobre isso aqui, mas que ele veio para ficar. Ele não é um movimento da sociedade que, enfim, como os protestos que, de repente, sumiram, porque o que foi escancarado, né, enfim, a gente vai estar podendo aprofundar, mas o que nos mostrou tudo que a gente passou nos últimos anos é que ou a gente se envolve, ou de fato a gente vai estar assim, resignado a viver com pessoas que não estão preocupadas com as necessidades da população, representando os seus próprios interesses. Então, acho que veio para ficar, cidadãos comuns se envolvendo nas causas das suas casas, dos seus trabalhos,
podendo trabalhar em ações públicas e, eventualmente, também entrando no jogo político mesmo, partidário. Passar essa bola, vou pular você, Pablo, só para jogar a bola ali para minha ponta direita ali para o Eduardo. A Ilona falou aqui em quebrar esse sistema que monopoliza a representação. Você é filiado a um partido político, você fez toda a tua vida política filiado a partidos políticos. Como é que você vê essa questão, digamos, da representação pelo sistema partidário atual? Você vê com bons olhos esses movimentos que, de alguma maneira, criam uma tensão de fora, procuram dar uma chacoalhada no sistema político? Isso é uma ameaça ou isso é uma oportunidade de renovação? Bom, eu agradeço o convite da Fundação e da Quebrando o Tabu. O Sérgio já falou que eu sou velho. Eu falei que você é experiente. E é verdade, sou mesmo. Ele é de meia idade, mas aqui tem dois representantes da juventude do século XXI, vão poder falar com mais propriedade até sobre esse chacoalhar. Né? Mas isso, em relação a mim, é verdade. Eu estou atuando na política desde os 17 anos, em 1967, quando entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Veja, as opções da época eram duras e exigiam chacoalhar também assim próprio. E venho continuando até hoje nesse processo, mudando lá para cá, porque, como eu falei para você, eu não sou um fóssil, né? Eu vou mudando, vou aprendendo, vou estudando, vou aprendendo com os outros e com os livros. Né? Continuo militando em várias áreas, ambiental, da saúde, do vegetariano, no partido político, e continuo trabalhando como médico também, na Secretaria da Saúde. Então, eu queria que, como uma pessoa do século XXI, do século XX, aliás, falar um pouco sobre essa questão que a Ilona falou, essa novidade. Né? Novidade, para mim, é a democracia. Porque se você voltar um pouco na história recente da humanidade, você vai ver que esse sistema democrático é uma coisa muito nova. Não é uma coisa só muito nova para vocês do século XXI. Né? É nova, inclusive, para nós, eu e o Sérgio, que somos do século XX. Né? E eu vi uma estatística de uma entidade americana, Freedom House, assim, né? Acho que é isso. Eles mostravam algumas estatísticas. E no começo do século passado, só 10% dos países podiam ser considerados tolerantemente democráticos. Porque mesmo esses 10% eram liberais em Londres, em Paris, e eram ditadura na África e na Ásia. Porque lá eles tinham suas colônias conduzidas mano militares. Né? Então isso era 10% em 1920, 1910. Foi aí que essa democracia liberal e ainda muito incipiente sofreu a ofensiva dos dois lados, porque tanto a direita como a esquerda resolveram tomá-la como alvo. Né? Então, a União Soviética, com a Revolução Marxista-Leninista e Bolchevique, de um lado, e do outro lado, o Japão, a Itália e os nazistas da Alemanha, com uma ideologia nazi-fascista, tomaram essa incipiente democracia liberal e ainda claudicante, porque era uma ditadura nas colônias, como alvo principal. E foi praticamente uma ofensiva toda a primeira metade do século XX. A democracia esteve sob bombardeio da esquerda e da direita. Sobreviveu com o desastre da Segunda Guerra Mundial. Hitler tentou tudo e perdeu tudo. E com ele arrastou com aquela derrota, né, do nazifascismo. Você começou a ter uma certa democratização, porque os países liberais não puderam mais sustentar as ditaduras nas suas colônias, e as colônias começaram a ficar independentes. Então se chegou mais ou menos lá em 45 até 62, com uns 25% de democracia no mundo. 25% de democracia no mundo em 1962, eu já era nascido. Nasci em 49. Veja que coisa recentíssima, né? O resto do mundo todo, 75%, estava em regimes autoritários, de esquerda e de direita, teocráticos e por aí afora, espalhados pelo mundo inteiro. Depois, teve uma onda até de volta a ditaduras. O Brasil, inclusive, entrou em 64 ditaduras de direita e de esquerda, se espalharam. A União Soviética invadiu a Tchecoslováquia em 1968 para impedir um socialismo mais democrático. Né? Então, houve até um recesso, depois de 62, que só voltou a crescer a democracia no mundo de 74, 75, quando houve a Revolução em Portugal, dos escravos, derrubou a ditadura antiquíssima lá em Portugal, e começaram a cair as ditaduras comunistas pelo mundo afora, a partir de 80, 89. Então houve uma expansão, e nós chegamos no final do século e começo do século XXI, 2006, 2007, com 60% de países democráticos do mundo.
tolerantemente, né? Ou seja, ainda existem 40% dos nossos conterrâneos no planeta Terra que estão sob regimes ditatoriais, autoritários das mais variadas formas, sejam de esquerda, de direita, teocráticos, etc. Veja então, né? A questão da evolução da democracia na nossa história, da humanidade, é uma coisa muito recente mesmo, né? E ela está sujeita a esses chacoalhamentos periódicos, né? Então, se agora, né, por motivos assim, afetivos, pessoais, técnicos da comunicação, ela vai receber esse influxo de gente querendo participar, como você, eu acho que é um sinal muito positivo, né? Talvez a gente esteja diante de uma nova onda de democratização, porque alguns dizem que nós estamos diante de uma era de freio puxado, né? Alguns países estão, inclusive, voltando a regimes, no máximo, assim, vamos dizer assim, autoritários eleitorais, porque a democracia não é só eleição, tem que ter direitos humanos, civis, econômicos, sociais, ambientais. A democracia liberal, hoje, né, a liberal é a democracia liberal ampliada, não é mais só na questão eleitoral e econômica, né? Então, hoje, existe no mundo até uma contraofensiva de regimes autoritários de diversas formas, tanto de direita como de esquerda, novamente acossando essa democracia liberal ampliada em expansão. Gancho, Eduardo. Portanto, a vinda de juventude, de sangue tão novo e bonito como vocês, é uma coisa essencial para que ela vá adiante, né? Deixa eu jogar essa bola, fazer o papel aqui não sei se é o advogado do diabo ou o sujeito que fica jogando sombra sobre nuvens negras, sobre a paisagem. Pablo, pegando esse gancho do Eduardo, de fato você tem um contingente maior de pessoas participando do debate público, de alguma maneira engajadas no debate político. Mas muitas vezes se dá de uma forma muito dogmática e polarizada, que é um tema sobre o qual você tem estudado muito. Esse fenômeno da polarização, ele é um fenômeno só brasileiro? Ele é novo no Brasil? Ele ameaça o ambiente democrático? Ou seja, ele pode contaminar essa vontade de participação e transformar essa vontade de participação numa espécie de impulso não democrático, em vez de ser um impulso democratizante da vida política? Uma pergunta fácil, simples. Aqui a nossa especialidade é essa. Pergunta simples. Então, não, seguramente não é uma... É até uma coisa curiosa, né? Porque a gente vê muitas pessoas estão refletindo sobre esse fenômeno que as sociedades estão se tornando mais polarizadas, né? E todo mundo que estuda esse assunto sempre olha por a sua realidade nacional. Então, os americanos estão lá pensando o que aconteceu no governo Clinton, não é? Os ingleses, o papel do Brexit, e cada um com a sua especificidade nacional, os argentinos, o que aconteceu com a crise de 2001, como é que aquilo polarizou depois do Kirchner. Mas tem que ter alguma coisa está acontecendo que as nossas sociedades estão todas se polarizando, não é? E a gente tem algumas pistas, mas a verdade é que a gente não sabe. Mas tem alguns traços em comuns que nos ajudam a pensar. Todas essas sociedades passaram por uma crise de legitimidade dos seus sistemas democráticos liberais. Todas elas. O sistema assim, está rodando em falso, já faz um tempinho, cada um teve a sua crise num determinado momento, a gente teve a nossa aqui em 2013, todos os políticos perderam 20 pontos percentuais de apoio, o sistema desandou de vez. E essa polarização que sucedeu a essa crise, ela meio é uma hipermobilização da sociedade. Essa crise normalmente ela se manifestou com um processo de mobilização da sociedade, assim, em ondas de protesto, não é? Que era uma espécie de vitalidade da sociedade contra o sistema político representativo. Mas parece que essa energia foi capturada por grupos de poder, por campos de poder, mais do que grupos de poder, campos de poder, não é? Que estão hipermobilizando a sociedade para explorar politicamente, para constituir, digamos assim, estruturas de poder não necessariamente inovadoras. E é o que a gente tem visto pelo mundo, não é? Nossas sociedades, nesse processo de polarização, elas estão hipermobilizadas, elas estão sempre sendo assustadas por medo do outro, a ameaça que vem do outro, não é? E nesse processo espelhado no qual os dois campos começam a ter medo do outro, no nosso caso, né? Achando que o outro lado vai terminar de roubar e quebrar o país, não é? Então esse campo antipetista acusando o PT de vai quebrar, vai roubar, vai acabar o país,
E a reação do campo da esquerda dizendo que essas pessoas vão destruir, elas não são anticorrupção, elas são contra o legado social, com as nossas conquistas sociais, elas querem pôr fim no nosso legado social. E esse processo no qual os dois lados ficam provocando medo um no outro, né, de que o outro vai terminar de destruir o país, gera uma espécie de pânico que está sendo explorado politicamente por grupos. Em disputa, né? Na esquerda, acho que o PT tem gerenciado esse sentimento ao seu benefício, e no campo antipetista, acho que é um legado que está em aberto, tem vários grupos tentando explorar politicamente. E eu acho que o nosso desafio no processo de renovação é como é que a gente faz, como é que a gente cria inovação política, como é que a gente tenta resolver essa crise de legitimidade que está na raiz de todo esse problema, sem ser capturado por esse sentimento, que é um sentimento irrefletido. Ele é provocado para a gente ficar em pânico, para a gente ficar desesperado, não é? Porque esse nosso pânico, esse nosso desespero, ele tem uma potência política que está sendo mobilizada aí para processos que não nascem da sociedade, que não são produzidos pela sociedade e não são controlados pela sociedade, que no fundo era a reivindicação original quando esse sistema entrou em crise. As pessoas queriam ter controle da política. Esse sistema estava completamente descolado, tinha uma agenda própria, tinha políticos que não respondiam para a população, não é? E como é que a gente reconecta isso, não é? Sem ficar assustado, hipermobilizados e criando uma solução que é pior do que a gente tinha antes? Eu acho que... Vai, vamos, imagina. Vai você, depois o Eduardo. Então vamos lá. Eu acho que esse fla-flu, né, essa polarização, as pessoas estão cansadas. O que eu vejo é que o Agora nasceu justamente para ser uma alternativa a esses polos, né? A divisão não constrói, é fácil jogar pedra, difícil sentar junto, construir. Fala em duas linhas o que é o Agora, Sim, porque eu acho que não é do lá. Conhecimento geral. É um movimento cívico, a gente tem uma nova geração querendo se engajar tanto em construção de uma agenda pública baseada em evidências, quanto na ação política, e diversas formas de ação política. Então, o objetivo é criar um novo campo político, onde a gente possa estar construindo um país que, nos nossos atributos, tem que ter mais simples, mais humano e mais sustentável. Agora tem 90 membros, estamos em processo de crescimento, temos mais de quase 6.500 pessoas inscritas no nosso site como articuladores. São membros diversos, são 15 estados, todas as áreas da sociedade, empreendedores, lideranças cívicas, ativistas, empresários, enfim, mobilizadores, com reconhecimento. E tem preferências partidárias as mais diversas. A gente não tem vinculação. um campo próximo, mas a gente chama de um campo convergente. Qual é a diferença? Que eu acho que vem justamente desse cansaço, dessa noção real de que a gente está destruindo e não construindo, né, e de que a gente precisa se unir por pautas que são absolutamente convergentes. A necessidade das pessoas não tem lado. A segurança pública, a educação, a saúde, o empreendedorismo, são pautas que você consegue chegar a consensos mínimos e, como a gente fala, se só os consensos mínimos fossem implementados, a transformação seria real. Então, nesse sentido, né, o Agora não está sozinho, é um ecossistema, não só nacional. A gente se conecta com movimentos da América Latina, América do Norte, mundo árabe. É incrível como tem. Repensando como é essa legitimidade de um sistema, como ele pode ser mais representativo, mas qual é o papel? Saindo dessa posição de que o Estado tem que só prover, a gente está sentado assistindo, seja lá, né? Mas sabendo que o sistema que hoje está com privilégios, absolutamente hermético, fechado, né? Com interesses de grupos, aí novamente, tanto da elite e de todas as elites, porque você pega interesses corporativos, empresariais, e também sindicatos e outros movimentos que precisam também abrir mão de privilégios. Como é que a gente chega num país onde o foco vira a redução drástica da desigualdade social? Porque essa polarização que a gente está vendo que tem acontecendo no mundo, Brexit, Trump, entre outras várias questões, vem de necessidade de impacto real negativo na vida das pessoas. Impacto econômico, as pessoas estão perdendo, estão vendo que estão fora de um mundo, né, que se globalizou, se conectou, e estão colocando toda a culpa, em alguns pontos. E, na verdade, tem vários pontos que a gente precisa resolver, mas só vamos resolver se a gente se engajar. Né? E vamos depois falar aqui sobre as formas de se engajar, porque acho que são várias, né? Não tem um caminho. Eduardo. Eu fico ouvindo o Pablo falar e eu
não tinha convivência com redes sociais, com essa parte da internet, praticamente nenhuma, né? E pensava que ia ficar livre disso, porque eu gosto muito de livro. E a lista de livros que eu quero ler é enorme, eu corro contra o tempo, né? Então eu sempre pensei que eu estaria livre dessa história, vi os meus filhos lá o tempo todo aquele negócio, eu não quero saber disso. Entrei nisso por causa da campanha de 2014, a gente não tinha dinheiro para fazer campanha, e um jornalista amigo meu que trabalhou na Globo disse, eu tenho uma fórmula, você fala na televisão que depois do seu 000 segundo, você fica 1h30 à disposição de responder coisa que quiser. Mas que é isso? Como é que faz o negócio? Na minha casa, você entra na casa dele, 1h30 depois, vinha um menino, falava lá de Boa Vista, fazia uma pergunta, depois, em seguida, vinha um de Porto Alegre, fazia uma crítica, vinham lá de Goiás, fazia uma sugestão. Isso durante uma coisa incrível. Eu fiquei assim, realmente impactado, né, com essa vida da internet, de Facebook, de Twitter. Eu nem usava o celular. Usava o celular obrigado, porque era secretário do meio ambiente e o prefeito me obrigava a usar celular. Mas era obrigado. E depois da campanha, meus filhos falaram, você vai fechar o seu Facebook, o seu Twitter, seria uma coisa muito forte da educação sua, né? Mas e como é que eu vou fazer? Não, você tem que manter aberto. Eu mantenho precariamente, né, porque eu tenho dificuldade com o teclado, com aquelas coisas, eu não sei transferir fotografia para lá, tenho que pedir para minha filha fazer isso. E a minha visão hoje, né, depois de 14 para cá, e usando o Facebook assim de vez em quando, né, é que isso é uma coisa, é um espaço extraordinário de debate, de democratização. Democratização da mídia é isso, né? Veja bem, né? Na minha época e na sua época, de certa forma, né, essa polarização era feita pela Guerra Fria, que de vez em quando virava Guerra Quente. Eu era do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e meu pai era capitão médico do Exército ligado ao governo militar. Então era dentro de casa. Era uma Guerra Fria que virava Guerra Quente. Era Vietnã, era Coreia, era Bolívia, o tempo todo, né? Então, essa discussão, essa polarização, não é nada que uma boa democracia representativa ampliada, funcionando de verdade, fazendo as reformas políticas para melhorar o sistema, porque o sistema democrático é em construção o tempo todo. O Brasil teve períodos da ditadura de Getúlio Vargas durante 15 anos, teve um período breve de redemocratização, depois entrou mais 20 anos de ditadura militar e entrou nessa terceira onda de democratização agora. E a Constituinte de 88, que foi uma democratização pacífica extraordinária, tem gente que fica bravo, né? Queria sangue, né? Eu não. Hoje naquela época você estava em transição. Eu estava em transição. Hoje, eu acho uma coisa extraordinária que a gente tenha saído da ditadura militar de forma pacífica e democrática pela Constituinte de 87, 88. E a gente está em construção. Agora, por que o povo está bravo no mundo todo? Não é só nos Estados Unidos, no Brasil. Porque a gente vive um outro processo extraordinário, que inclusive essa questão da comunicação, da internet, faz parte, né? Que é a globalização. Hoje, quem está perdendo e quem perdeu muito foi o trabalhador americano e o trabalhador europeu, que no século passado vivia às nossas custas de trabalhador brasileiro, indiano e chinês. Eles viviam numa bolha, eles viviam num estado de bem-estar superdimensionado às nossas custas. Com o processo de globalização e o mundo cada vez mais unificado e os direitos também se espalhando, né? É claro que eles são pressionados, porque o mundo tem recursos finitos, coisa que também a gente achava que não era infinito, né? Agora, pela ecologia, pelos partidos verdes levantaram essa ideia, os recursos são finitos. Tem que dividir, tem que planejar muito bem como vai gastar. Então, veja, essa insatisfação que acontece, por exemplo, inclusive na Europa, com partidos de extrema-direita dizendo primeiro Hungria, primeiro Polônia, primeiro Estados Unidos, tem gente que diz primeiro Brasil, é por causa disso, né? São pessoas que viviam no mundo de bolha, às custas dos mais pobres espalhados pelo resto do planeta, e que agora, pressionados pelo processo de globalização, que tende a uma certa homogeneização de direitos, de forma de vida, se sentem atingidos. E se acham que estão perdendo direitos. Não mexam nos meus direitos. Os seus direitos é em cima do cadáver dos trabalhadores que viviam pobres no século passado, né? Tem que alterar mesmo, né? Então, nós vamos redimensionar. A democracia vai avançar também com a globalização. Porque alguns pensam que a globalização vai levar a um império de 2 ou 3 grandes ricos que vão mandar no mundo inteiro. Não, não vão. O exemplo de globalização que a gente deve estudar, que é o exemplo, a experiência mais avançada, é a União Europeia. A União Europeia, depois de ter provocado 2 desastres, 2 hecatombes de guerras mundiais, conseguiu se reorganizar na União Europeia, com a França, a Alemanha,
A Inglaterra, que é uma coisa excêntrica, a Inglaterra é sempre excêntrica, né? Mas esses 3 brigões é que provocaram as maiores hecatombes nos últimos séculos. E eles estão lá, às duras penas, com dificuldades, com debates, conduzindo a União Europeia e construindo uma federação democrática de nações há 70 anos, quase, né? Quase 60 anos, mais ou menos. É uma coisa extraordinária. Então, o mundo caminha para isso. Caminha para isso, mas isso é um processo, né? Nós estamos num processo de mudança, e vocês vão viver isso, vão ver e viver muito mais do que eu e o Sérgio, né? Extraordinário. Eu acho que nós vamos para um mundo de mais democracia, de mais bem-estar, de vida muito mais equilibrada para todos. Eu sou muito otimista com o que vai acontecer até o final do século XXI, se a gente conseguir controlar o aquecimento global. Que bom, Eduardo. E essa que é a questão, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Eu queria pegar um pouco do otimismo, Pablo, do Eduardo. Eu vou soltar a bola de novo para você, porque eu gosto muito do teu otimismo. Eu queria de novo aqui fazer o papel do advogado do diabo. Ao mesmo tempo que você tem essa perspectiva, digamos, de uma espécie de generalização da democracia... E do bem-estar. E do bem-estar, no momento presente... Lembra que aquelas metas da ONU, aquelas 8 primeiros, nós atingimos quase todas, né? E agora nós estamos com os ODS, que é o planejamento mundial. Você já imaginou na história da humanidade você fazer um planejamento mundial com 17 metas, 230 objetivos? Quando existiu isso na história da humanidade? Você tem toda a razão. Mas, digamos, ao mesmo tempo, nós vivemos uma conjuntura já mais ou menos prolongada, que a disputa não é simplesmente pelos ganhos econômicos do desenvolvimento, que essa é uma disputa mais fácil de resolver, porque, digamos, a distribuição entre lucros e salários. Há um recrudescimento do tema das identidades, né, e do tema dos comportamentos e do que significa moralidade. Tem uma retomada de um certo fundamentalismo religioso profundamente antidemocrático, né? E isso é novo no mundo e é novo no Brasil. Quer dizer, hoje os temas que pegam fogo no Brasil não são exatamente os temas econômicos. É o desarmamento, é o aborto, e por aí vai. Queria que vocês comentassem um pouco, porque isso vai ao encontro do teu tema da polarização, das guerras culturais, e isso faz parte, de alguma maneira, da crise de representação do sistema, porque a sociedade hoje busca representação em torno de questões que são questões que não estavam na pauta. Eu acho que o que os cientistas políticos alemães têm estudado, eu acho que é uma resposta é a mais plausível aí que eu tenho visto, né? O que aconteceu é que a esquerda perdeu a sua razão de ser por causa da crise fiscal, né? Se você olha para a história, o papel da esquerda, ela sempre foi de ampliar... História recente da esquerda, né? Era de ampliação de direitos, né? Então ela foi ampliando o sistema de direitos, consolidando e ampliando direitos. E a sua missão histórica era diminuir a desigualdade social, conferindo mais direitos sociais. Acontece que a gente chegou num limite fiscal do Estado, que tem a ver com o envelhecimento da população, tem a ver com o tamanho do Estado, que ele, numa sociedade de mercado capitalista, não pode ir muito mais do que metade do PIB, você não consegue morder muito mais do que metade do PIB, sem descaracterizar essa sociedade de mercado. E quando ela chega nesse limite fiscal, a esquerda não consegue mais ampliar direitos. Exatamente que a gente meio não viveu isso plenamente, porque a gente teve o boom do commodities, que trouxe muito dinheiro novo, permitiu o PT, durante seu mandato, fazer política social com dinheiro novo, que estava entrando, sem entrar numa briga distributiva muito grande. Uhum. Mas isso foi uma exceção latino-americana, não é? E que acabou. Não é? Então, eu acho que quando a esquerda ela perde a capacidade, ela perde a sua identidade, ela fica muito pouco diferente da direita. E quando ela fica muito pouco diferente, as guerras culturais, que são esses conflitos em torno das pautas trazidas pelos 3 movimentos, né, o negro, o de mulheres e o movimento LGBT, eles passam a ser o diferenciador do sistema. O sistema político ele precisa abraçar isso para se diferenciar internamente, já que as pautas econômicas ele não consegue se diferenciar. É tudo muito parecido. Né? O sistema não abraça propriamente, o sistema não se organiza. Uma parte do descolamento do sistema político e da sociedade
é que o sistema partidário não espelha propriamente esses... Então, mas ele está abraçando. E esse é um fenômeno que a gente já viu. A última eleição eleitoral americana foi inteiramente marcada, ela foi muito mais marcadamente sobre esses temas, tanto na campanha da Hillary quanto na campanha do Trump, e a tendência brasileira é exatamente a mesma coisa. É muito surpreendente a maneira, muito notável a maneira, por exemplo, como o feminismo grudou no petismo de uma maneira forte. E como o campo antipetista assumiu os valores tradicionais conservadores e está ganhando força, substituindo o discurso anticorrupção por um discurso conservador. Isso está acontecendo assim, de maneira flagrante no sistema brasileiro e está acontecendo em outros lugares também. Um sistema, eu acho que vale a pena a gente olhar para um sistema... E isso está misturando também, está contaminando os processos de renovação política. Se a gente olha para a Argentina, que passou por um processo semelhante que vocês estão tentando, o macrismo está adotando, está abraçando de uma maneira muito estranha, muito perigosa, os valores conservadores. Ele acabou de dar uma virada aí na defesa do punitivismo penal, que está acontecendo. E o sistema argentino, o processo de renovação que o Macri abraçava, que era trazer gente de fora do sistema político, as novas energias das ONGs, as novas energias do empreendedorismo empresarial, um processo de renovação anti-esquerda e direita, ele foi engolido pelo processo de polarização política. Mas acho que tem um antídoto. Então, exato, vai, toca em frente, é isso mesmo. Eu acho que, na verdade, a gente não, enfim, o Macri, seja todas essas lideranças que estão se colocando em meio a essa polarização e vêm, enfim, com uma outra agenda, não estão se prestando ao diálogo, à escuta. Então, para a gente no Agora, quando a gente viu, são 90 membros e mais muitos seguidores que pensam diferente, a gente não pensa igual, isso é um ativo, isso não é um passivo, quando a intenção é o diálogo. E a gente está se propondo, tanto dentro do grupo quanto com a sociedade, a conversar, a dialogar, a conseguir, na verdade, se colocar no lugar do outro. E esse, para mim, é um antídoto. A partir do momento que você reconhece os sentimentos, as pessoas estão com medo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com necessidades reais. Muitas vezes as bolhas não nos permitem nos colocar no sapato dos outros, mas a gente senta, enfim, tem inúmeras experiências do Brasil afora ocorrendo, não só com Agora, mas de sentar em praça pública, se colocar a falar com o seu antagonista, a discutir questões, a entender qual é a preocupação. Eu trabalho com temas difíceis, políticas de drogas, controle de armas. Quando a gente bota pessoas diferentes que pensam, mas a gente fala assim, tá, mas qual é a sua preocupação? O que você quer resolver com a sua proposta? O que eu quero resolver com a minha? A gente descobre que a gente quer resolver a mesma coisa. Então, vamos ver o que os dados falam, o que as experiências bem-sucedidas falam, o que funciona. Mas isso funcionou? Não funcionou? Aonde? Como? Então, enfim, se há abertura para o diálogo, há um antídoto para o que está acontecendo. E é difícil, é super desafiador, a gente não escuta mais, mas para a gente esse é o primeiro passo. A partir dessa escuta, a gente está construindo uma agenda, que não é só dos especialistas, porque vocês vêm de realidade X, Y, Z, e estão construindo uma agenda a partir da bolha. Não, a gente está se colocando a ouvir e a ter esse diálogo mesmo, é essa necessidade, é essa realidade, isso aqui funcionou, não funcionou, e trocar, né? Daí para mobilizar as pessoas, em cima de uma pauta que toque as pessoas, né? Para poder, então, comunicar. E aí esse é um grande desafio. A gente para uns de direita, para outros de esquerda. E a gente fala, olha, quando a gente vai olhar os problemas, eles são de todos. Vamos tentar resolver. Isso tem nos dado muito mais, eu acho que, adesão do que ficar no fla-flu, né? E, por fim, as pessoas realmente, Sérgio, querem saber como posso atuar. E a gente fala, da onde você está, você pode atuar. E aí, obviamente, saia da sua bolha, adote uma causa, comece pelo que te toca. Porque eu, quando comecei e decidi sair de uma carreira em mercado financeiro, fui para trabalhar com temas de redução de violência, foi porque isso me tocava. E dali, um mundo se abriu. No Agora é um desafio maior, eu trabalho com todos os temas. A gente tem 10 prioridades. Convido as pessoas a olharem no agoramovimento.com. E aí a gente vai começar a pautar um debate com propostas concretas, mas que não vieram só da nossa cabeça, vieram disso tudo, e colocar à disposição de dialogar. Eu acho que se a gente não acreditar no antídoto, que é a escuta, que é o diálogo, de fato a gente não vai quebrar. Mas tem pouca gente ainda disposta ao contraditório, né? Mas quando a gente descobre que tem mais em comum do que a gente imagina. Agora, Eduardo, deixa eu só, posso te provocar para dar vazão à minha vontade de falar? Mas só para te provocar. Você quer responder? Então vai lá. Então me ignore completamente.
Para isso você tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura, inclusive, onde a democracia navegue. Então, o debate que a gente tem que ter é como aperfeiçoar a democracia no mundo, no caso do Brasil, como, no nosso caso, né? Não queremos ser Emília, reformar o mundo inteiro, né? Quando o Dona Benta estava viajando na Europa. Vamos ver como é que a gente vai ter mais democracia no Brasil. Quais são as propostas que essas pessoas como você, que quer participar, vão encontrar uma infraestrutura mais amigável e não uma infraestrutura antidemocrática. Porque esses 38 partidos que existem aqui, sem exceção nenhuma, eu conheço bem, são antidemocráticos na sua gestão interna. São caciquismo. É um caciquismo, é uma burocracia que existe para pegar o fundo partidário e sobreviver. Aliás, é justamente uma coisa. Então, a questão nossa, eu vou te interromper autoritariamente aqui, só para. É que tem tudo a ver isso aqui, só porque eu preciso dar satisfações aos espectadores. Claro, vamos lá. Não, que é justamente uma pergunta sobre como chegar ao fundo partidário. É o mecanismo pelo qual você estabelece esse monopólio da representação. É uma coisa esquizofrênica. A gente derrubou a ditadura pacificamente, reconstruiu os mecanismos democráticos, teve até um surto democrático, partidos novos se formaram em torno de ideias, em 86, 88, 89, foi uma coisa extraordinária no Brasil, mas rapidamente esses partidos apodreceram, enferrujaram, envelheceram, os seus programas desapareceram diante daquele mecanismo eleitoral brasileiro, da democracia representativa brasileira, que os envelhece. Então, o que a gente tem que fazer é uma reforma política, que é coisa progressiva, não é uma revolução, né? Tem que fazer uma coisa progressiva para que haja esse ambiente onde pessoas como vocês possam entrar com mais rapidez e influenciar com mais rapidez. Então, a reforma fiscal, a reforma econômica, a reforma agrária, a reforma na área do desenvolvimento sustentável, todas elas são necessárias para a democracia no Brasil. Mas o mais importante, a reforma mãe, é a reforma política. É isso que a gente está devendo. Mas o problema não é a saúde e a segurança? Bom, de 88 para cá, a gente avançou muito na saúde. Eu até fico incomodado, né, porque eu fui um dos reformadores, né, tenho os dados, conheço os dados e vi que a gente avançou muito e o povo continua reclamando muito da gente, porque o povo quer mais. A gente estava muito lá embaixo, começou a melhorar e o povo quer mais. No caso da segurança, a gente piorou. Mas no caso da violência, da criminalidade, a gente piorou. Mas por uma questão mundial da economia do crime, que se expandiu extraordinariamente no final do século passado, e a questão chave hoje da violência é a economia do crime, que é uma economia capitalista paralela, fora do Estado e, às vezes, controlando alguns estados. Essa é uma coisa. Mas uma coisa que o Brasil piorou, em vez de ter melhorado, foi no âmbito político, propriamente dito, partidário. Essa que é a reforma mãe. Sem uma reforma política, para que o Brasil seja bem governado e que o povo controle os governantes de forma progressiva, né, a nossa democracia tende a não dar os resultados. E aí o povo fica bravo. Por quê? Porque a democracia tem que dar bons resultados. A democracia existe para ter educação, para ter saúde, para ter segurança. Eu tenho uma pergunta para os dois. Defender o meio ambiente. Para vocês então, dois. Pergunta só terminando, Pablo. Então, a reforma mãe é a reforma política. Perfeito. Eu tenho uma pergunta sobre essa reforma política para vocês dois, que são políticos. Que é o seguinte. Ilona já virou política. Não, eu sou um animal político há muitos anos. Eu não sou partidária, mas política Você não está fazendo ironia, não, né? E política não deve ser... Não falei no sentido pejorativo, não. Deve ser mancha. Não é no sentido pejorativo, não. Não, mas eu queria... Porque isso é usado como xingamento. Ele é político! Não. Pedra nele, joga pedra nele. Não, são dois políticos que eu respeito muito. Vamos lá. A minha pergunta era o seguinte, nesse processo de reforma política, como é que vocês veem... como é que a gente propicia inovação política? Qual dos dois caminhos lhe parece melhor para vocês? Uma reforma política que busque, por exemplo, ampliar as democracias internas dos partidos, por exemplo, com prévias efetivamente abertas, ou uma renovação de outro tipo por meio de candidaturas cívicas, até com coalizões cidadãs, como a gente tem no modelo espanhol, que conseguiu conquistar as duas maiores cidades, não é? Movimentos de cidadãos, não é? Contornando os partidos políticos, conseguiram... Qual dos dois modelos parece mais adequado para vocês? Os dois. Eu vou dizer o que está acontecendo hoje. Hoje se encontra um movimento chamado Nova Democracia, que é um guarda-chuva onde vários movimentos cívicos, agora, acredito, Brasil 21, Transparência Partidária, eu nunca gosto de dar nome porque eu sempre vou deixar outros de fora, e muitos outros se reúnem para justamente pensar quais são as pautas comuns. As pautas básicas, antes de pensar uma reforma política de fato que mexa na estrutura, isso porque a gente não acredita que isso vai acontecer com quem está lá, candidatura cívica,
democratização partidária, oxigenação, conseguir, de fato, ter prévias, ter uma transparência em prestações de conta e também um teto nominal de gastos por campanha, justamente para não ser só uma democracia de ricos, né? Se você também só permite que quem tenha recurso, não tenha acesso ao fundo, se eleja, a gente também não consegue dar a diversidade do nosso país. Está se referindo à falta de limite para o autofinanciamento. Para o autofinanciamento, né? Então, enfim, essas 3 pautas, a gente sabe que enfim, não vamos conseguir candidatura civil para agora, mas a questão de redemocratização dos partidos hoje também está acontecendo em Brasília, ou agora está assinando carta compromisso com 2 partidos, PPS e Rede. O que são essas cartas compromisso? Como eu disse, agora tem várias formas de atuar, né? Então, desde o compromisso de atuar de onde quer que a gente esteja, ao compromisso que qualquer membro do Agora tem que estar disposto ao serviço público por pelo menos 2 anos, quer dizer, se você tiver disposição, enfim, afinidade com alguém que está num governo, você vai assumir uma secretaria, um cargo em um ministério, vai dar sua contribuição técnica, mas há membros também do grupo que querem ir para a política eleitoral. Então, a gente falou, bom, como é que a gente faz isso se não tem candidatura cívica? Vamos conversar com partidos. Conversamos com vários partidos e a gente viu um interesse genuíno em 2 deles, por enquanto, há outras conversas, em abrir um espaço de independência para a gente. Então, a gente resolveu colocar isso num memorando de entendimento. Tá, como é que vai ser isso? Nós temos independência de levar a nossa agenda, inclusive de tentar influenciar no bom debate a agenda do partido. Então, a gente vai participar das discussões temáticas. A gente tem independência de criação de um fundo para que, por exemplo, as pessoas que queiram doar para os candidatos do Agora, o Agora não vai ter dinheiro do fundo eleitoral dos partidos, porque nós não somos filiados orgânicos desses partidos, mas a gente vai poder ter um fundo dentro desses partidos para que as pessoas possam contribuir para os candidatos que são membros desses movimentos. Então, isso também é uma maneira, uma inovação, né? Contribuir para justamente essa discussão de como é que democratiza, como é que não ficam, enfim, 30, 40 anos os mesmos líderes, como é que renova, como é que dá espaço para essa diversidade. Porque quando a gente olha a cor do nosso país, as cores do nosso país, as idades, as pessoas, realmente você olha para Brasília e você fala, não vai dar, está tudo errado. Então, são pequenos partidos que estão se abrindo para isso. A gente espera que os grandes também se abram, mas tem que ser genuíno, porque a gente vai estar, né, não só cobrando, como dando essa prestação de contas para a sociedade. Eduardo. Eu acho que a democracia representativa, a democracia liberal ampliada, né, é uma invenção extraordinária. Tem o exemplo da Grécia, mas isso é outro muito distante da gente. Mesmo a Islândia, que teve a primeira assembleia no ano 1000, né? Essa democracia representativa liberal ampliada que a gente conhece é uma coisa muito recente. Nada é melhor do que isso daí. Isso quer dizer que você não é entusiasta da democracia participativa ou da democracia direta, inclusive, fazendo uma homenagem, nós estamos aqui na Fundação da FHC, democracia participativa. O Montoro, que foi o fundador do PSDB, já era um entusiasta. E era entusiasta porque era um democrata cristão. E era um democrata cristão porque houve Leão XIII, que fez essas propostas bastante modernas no final do século XIX. Portanto, eu sou um entusiasta da democracia participativa. Nós criamos os primeiros conselhos de saúde na época da ditadura e foram eleitos pelo povo, que depois foi incorporado pela Constituição e depois se espalhou por outras políticas públicas. Então, eu sou entusiasta da democracia participativa, da democracia direta, inclusive usando a internet para consultar, mas isso não substitui a democracia representativa. Então, elas aperfeiçoam, elas criticam, elas instigam, elas desafiam a democracia representativa, que é a obra de engenharia de governança mais avançada que a humanidade criou. Portanto, nós temos que, insisto, com democracia direta, com democracia participativa, da qual eu sou entusiasta, até de manifestação de rua, eu adoro. Aqui em 2013, eu fui para aquela manifestação, não chegava nunca, minha mulher até, vou chamar a polícia, que ele desapareceu. É um novo desaparecido político. Tão entusiasmado que eu fiquei, subia Brigadeiro Luiz Antônio, todo dia com todo mundo. Sou entusiasmado, mas isso, a minha experiência, a minha história, o que eu aprendi batendo na cabeça, né, é que a democracia representativa é a chave. Principalmente num país continental como o nosso, como a Índia, como os Estados Unidos, né, como a Rússia. Então tem que ter reformas que aperfeiçoem a democracia representativa. Então, pontos. Voltando um pouco, né, você falou da Alemanha. Veja que coisa extraordinária é a Alemanha, né? Como a Alemanha ressurgiu depois daquela aventura criminosa do Hitler, né?
como ela se reconstruiu como democracia e como ela consegue, no meio daquele, sendo o leme da comunidade europeia, com todos os problemas da globalização, ela consegue ter um governo tão sensato, construído pelo povo alemão de forma tão sensata. É a União Democrata Cristã, que é a Angela Merkel, que é a liderança, é o Partido Social Democrata, que tem 150 anos, foi o partido de Marx e Engels, está lá resistindo, né? Inclusive continuando debatendo esses assuntos que você falou. Que, aliás, votará agora 450 mil membros do partido para referendar um acordo, um novo acordo. Veja que coisa extraordinária, né? O Partido Social Democrata Alemão perdeu a eleição, a Angela ganhou com diferença, porque ela perdeu também um pouco, mas ela ganhou com dificuldade, tentou um acordo com o Partido Verde e com o Partido Liberal, não deu certo, infelizmente, que eu torci muito que desse certo, né? Seria uma coisa extraordinária, porque a Alemanha é a vanguarda da questão do desenvolvimento sustentável no mundo, e o Partido Verde tem muito a ver com isso, mas também a pauta do Partido Verde foi absolvida, tanto pelos social-democratas, como pelos democratas cristãos, que isso impede, inclusive, do PV crescer, porque a pauta foi incorporada, que é uma coisa boa. A pauta não é dele, ele não é dono da pauta. Então, não deu certo, ela entabulou a negociação com o Partido Social Democrata, durou meses, 3 meses já esse negócio, foi aprovado na convenção, mas vai ter que consultar os tais 450 mil filiados vão votar. E tem um jovem que entrou lá agora, que tem 28 anos, que botou na cabeça que tem que ser contra. E ele está assustando todo mundo. Veja, existe democracia no país, existe democracia na cultura do povo e existe democracia nos partidos. Então, o exemplo da Alemanha... Em alguns países, porque aqui prevalece o sentimento, e isso aparece aqui em uma das perguntas, de que o sistema está totalmente corrompido e dominado. Sim. Isso enseja 2 tipos de atitude. Um é o abstencionismo eleitoral, a alienação política. O descrédito. E o outro é uma aposta aqui na... A solução não seria uma revolução popular? E uma ditadura? Porque a revolução, esse que defende essa revolução, seja na direita ou seja na esquerda, porque existe revolução de direita e de esquerda. A de Lenin era de esquerda, e a de Hitler era de direita. Mas todas as duas foram revoluções. Esse tipo de revolução antidemocrática, contra a democracia representativa, só tem uma consequência: ditadura. De direita ou de esquerda. Portanto, eu estou pegando a Alemanha como exemplo, né, de uma dificuldade extrema. A Alemanha é altamente pressionada, desafio sobre desafio, e os trabalhadores, os empresários, os governantes alemães da esquerda, da direita, os conservadores, estão conseguindo avançar. Mas pega a Grécia também, que é outro exemplo extremo de má administração na Europa, né? Mas mesmo assim, o parlamentarismo grego está conseguindo administrar aquela confusão toda que eles mesmos criaram. Eles ganharam, uma extrema esquerda da Grécia, uma espécie de super PSOL, ganhou a eleição, prometendo que ia resolver todos os problemas que a burguesia e a social-democracia não conseguiram resolver. A Grécia é um país altamente corrupto, tem direitos sociais muito amplos, que é a Europa, e não tem dinheiro, porque não teve assim, prudência. E ele tomou posse, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, o sujeito lá, o líder dele, bateu a cabeça para lá, bateu a cabeça para cá, viu que não tinha condições de aquilo que estava prometendo. O que ele fez? Como lá é parlamentarismo, convocaram nova eleição, ele mudou de programa para um programa mais moderado, em vez de romper com a União Europeia, romper com o euro e cair nos braços da Rússia ou da China, porque essa era a alternativa. Inclusive dentro do partido dele, do super pessoal dele, tinham muitos que queriam que ele rompesse com a União Europeia e fosse para os braços da Rússia e da China. Ele rompeu dentro do partido dele, concorreu e ganhou de novo, com uma plataforma mais moderada de manter um diálogo duro, inclusive com a Alemanha, né, dentro da União Europeia, para poder recuperar a Grécia, e está conseguindo administrar. Quer dizer, Grécia, um caso, Alemanha, o outro, que a democracia representativa funciona. Portanto, aqui no Brasil, o que eu tenho que fazer é mais democracia direta, mais democracia participativa, mais jovem como vocês participando, mas a gente tem que reformar o sistema político nosso, que está carcomido, apodrecido, né? E sem essa infraestrutura democrática para funcionar, a gente não tem governabilidade. O caso do Rio é um caso extremo. Lá não tem governo. O Rio acabou. O Rio acabou o governo. O Rio não vai acabar nunca, porque sempre será maravilhoso. Por natureza e por Deus. E tem um povo muito bacana. Mas o governo do Rio acabou. Não tem governo. É o caso extremo. Governo, porque isso remete a uma outra pergunta. Só terminando, sério.
A reforma-mãe é a reforma política. E, dentro da democracia, a gente tem que fazer isso progressivamente, convencendo, como você falou, dialogando, explicando, defendendo posições. Agora mesmo eles fizeram uma mini reforminha, essa de 18, né, que tem algumas coisas positivas. Mesmo esse congresso, que é o pior congresso do Brasil, da reforma da período recente, esse é o pior de todos. Desde 88 para cá é o pior de todos. Mais reacionário, mais clientelista, mais corrupto. Mesmo assim, um parlamento horrível como esse nosso aprovou uma cláusula de barreira, que é uma coisa necessária, aprovou o fim das coligações proporcionais para 2020, né? Mas foi para 2020, eram coisas interessantes, né? Não foi uma mini reforma, mas vai ter uma consequência muito grande. Vai obrigar os partidos a começarem a existir de verdade. Esses partidos ditatoriais só estão aí para vender tempo de televisão, ganhar dinheiro do fundo partidário, abocanhar dinheiro que vem dos grandes partidos, não vão passar na cláusula de barreira e vão fechar. Isso é antidemocrático, é contra os partidos pequenos. Mesmo no PV, tem gente que é contra a cláusula de barreira. Não, eu sou a favor. Na Alemanha é 5%, na Suécia é 5%. Essa nossa aqui do Brasil é 1,5% para começar. É uma mini cláusula de barreira, mas já foi uma coisa necessária. Esse tipo de reforma estrutural é o que eu estou falando. Nós vamos continuar num presidencialismo messiânico, que coloca o povo como de menor, que trata o povo como criança, que propõe um Antônio Conselheiro de 4 em 4 anos para salvar a nação? Ou nós vamos discutir um sistema mais racional como o da Alemanha, que é o parlamentarismo? O parlamentarismo é mais democracia. É um debate muito mais racional e programático. O nosso presidencialismo é messiânico, é sebastianista, né? Coloca o povo na condição de menor, de criança, na mão de um salvador que vai resolver tudo para ele. Nós vamos continuar com um sistema eleitoral que eu tenho que fazer campanha aqui em São Paulo, num país de 44 milhões de habitantes. São Paulo é um país, se estivesse na ONU, estava lá, entre os 30 maiores. Eu tenho que fazer campanha em São Sebastião, em Goianazes, em São José do Rio Preto, em Marília. Isso é um absurdo, né? É um sistema eleitoral que conduz ao abuso do poder econômico. Só gente rica ou ligada a sindicato de trabalhador muito poderoso ou de empresário muito poderoso que consegue disputar uma eleição aqui em São Paulo. É uma coisa absurda. Deixa eu pegar um gancho do que você falou, porque a gente está chegando ao final, que é um tema que aparece aqui numa das perguntas, que é a ideia de que a democracia precisa também entregar bons serviços públicos à população. Tem uma preocupação com a decência e com a eficiência. Há muitos caminhos aqui, não é possível explorar isso, mas existe hoje, eu percebo, um número crescente de jovens, de boa formação técnica, dispostos a, se não entrar no serviço público, pelo menos em algum momento dar a sua contribuição ao serviço público. Como é que vocês veem essa possibilidade, digamos, de qualificar o Estado a partir da entrada no setor público, seja como funcionário, seja por um período, de gente que tem boa capacitação técnica e que está querendo resolver as coisas muito mais do que simplesmente se orientar por grandes esquemas ideológicos? Quer começar só porque o Pablo está sem a palavra, aí eu falo. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, na verdade, queria pegar um gancho. Acho que desafios que a gente tem, e eu vou chegar em tecnologias de governo, né? O não voto é um desafio, a gente precisa que as pessoas votem, porque a polarização está vencendo pelo não voto. Então, as pessoas que estão se abstendo, não vou me posicionar ou não tem ninguém, está dando chance para que os polos mais reacionários, mais divisivos aí cresçam. Então, a gente precisa votar, né? Aí, obviamente, sem esperar que salvadores da pátria vão resolver as coisas do dia para a noite. A gente quer começar a resolver sim, dá para começar a resolver já, mas a gente vai ter que trabalhar muito e trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, mas sentando, dialogando e criando aí esses mínimos consensos. Acho que tem dois riscos enormes que a gente precisa estar falando, porque a gente quer que as pessoas votem e que estejam dispostas a dialogar com diferentes. Acho que isso, dado isso, né? Eu acho que todo mundo, e novamente, porque a gente, no agora, a gente deixou os lados de lado. E, por mais que muita gente diga que isso é impossível, eu posso ter uma opinião pessoal sobre algum tema, mas lá a gente tenta sempre achar um tema construtivo. Então, muitas vezes se fala, tudo bem, é o consenso rústico, é dizer, bom, se 80% do grupo está indo por um lado, me contraria, eu vou dar o voto de confiança, vamos para lá, porque se a gente não der certo, a gente é responsável para consertar, né? Então, enfim, política pública e eficiência precisa estar acompanhando. É um partido agora.
É o que a gente na verdade, é uma inovação, né? Um movimento de cidadãos comuns, de pessoas da sociedade Isso que querem. já houve, inclusive aqui no Brasil. O PT, por exemplo, eu fui fundador do PT. Grande parte do capital pelo qual o PT sobrevive, chegou ao governo, é porque no começo dele era um partido altamente democrático. A gente votava tudo. O Lula, muitas vezes nas convenções nossas, com 2.000 delegados eleitos no Brasil todo, perdeu votação para um sujeito como eu, que era um médico da periferia. Então, veja, né? Essa questão que você está falando é a democratização dos partidos. A gente quer poder influenciar. Você entendeu agora, parece que é um mini partido democrático. A gente, na verdade, é um movimento que quer engajar, mas quer poder influenciar o O que eu quero dos dizer partidos, é o seguinte, não tem, na democracia representativa, Pablo, a votação cívica, ou independente, tudo bem, eu sou a favor, acho que isso aí é mais uma forma de espicaçar, de provocar e desafiar a democracia representativa. Mas você não substitui os partidos políticos. Então você tem que construir os partidos políticos e tem que democratizar os partidos políticos. Eu tenho que entrar dentro do partido político e democratizar. Eu não posso permitir que os partidos políticos brasileiros sejam com donos. Que o Estadão publicou uma reportagem, Sérgio, que os partidos, a maioria dos partidos, não, todos eles, têm grande parte dos seus diretórios municipais nomeados. É porque são diretórios provisórios, estão inteiramente irregulares. E o sujeito de um partido, que eu não vou citar aqui o nome, entrevistado pelo Estadão, disse na maior cara de pau, por que o seu partido, esse partido, tinha 5 mil quase diretórios, 5.500 municípios, ele tinha 5 mil diretórios nomeados. Mas por que o senhor faz isso? Por que vocês fazem isso? Aí ele disse, porque eu nomeio o que eu quero. Isso é o partido brasileiro, né? Então, se eu não entrar nos partidos brasileiros, se eu não construir partidos novos, se eu não derrotar esses partidos políticos, se não reformar esses partidos políticos, a democracia representativa não pode funcionar. Não é democracia, não é uma candidatura cívica, por mais inteligente, por mais capaz, por mais salvador da pátria que ele seja, né? Que vai mudar esse sistema. Eu tenho que democratizar os partidos para poder avançar na democracia do Brasil. Esses partidos, eles estão encurralando a democracia do Brasil. Esses donos de partidos, esses donos de pautas corporativas, de lobistas, porque eles são tudo lobistas, né? Lobistas, lá no Congresso. Ali, se você tirar uns 100 bem-intencionados, você tem 400 e tantos lobistas. É o pior Congresso que o Brasil já teve. Se então derrotar esses partidos, reformar esses partidos, a democracia brasileira está encurralada. Aí sim, o povo, como diz o Sérgio, insatisfeito porque a democracia não funciona, vai ter que se refugiar em quem? No general? No salvador da pátria? No líder popular, populista e milagroso? Um novo padre Cícero? Mas veja, a democracia tem que funcionar, a educação, a saúde, porque senão o povo entra em desespero. Intervenções finais aqui. Você quer concluir e depois passa a bola para o Pablo? Pablo, você faz aqui eu falo depois do Pablo, já falei muito, senão depois... Pablo. Não, eu estou mais escutando aqui, porque eu tenho mais dúvidas do que... Não, compartilhe as suas dúvidas. Então, as minhas dúvidas é o seguinte, eu acho que a gente tem um desafio grande, que é o seguinte, por um lado, o nosso sistema obviamente precisa ser renovado, porque ele está paralisado. Ele está paralisado no sistema político. Por outro lado, eu acho que a gente teve uma experiência, ao que o Eduardo estava fazendo referência, muito profunda de participação política que o PT. O PT não é um partido convencional, ele é um partido... Ele não tem muito paralelo no mundo, no sentido de que ele conseguiu fazer a sociedade civil se engajar na política institucional. Mas esse esforço se converteu num partido muito convencional. Não preciso dizer isso, que é um partido muito convencional. Por causa do sistema que apodreceu o partido. Sim, mas se transformou num partido. Então a gente tem um desafio no Brasil que a gente não pode refazer o PT, né? O PT já foi feito e ele já chegou no seu limite. Então, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Eu acho que uma das coisas diferentes que a gente precisa fazer é que a gente precisa, por um lado, consertar o sistema político, mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa ter uma sociedade civil mais independente. A nossa sociedade civil ela é muito atrelada às estruturas de poder, ela é muito pouco independente. E isso se mostra muito crítico em vários momentos na qual a sociedade civil não consegue ser um contraponto eficiente ao sistema político, porque ela está amarrado ou num grupo de poder ou no outro. Então, eu acho que e são desafios mais ou menos contraditórios, porque para a gente consertar o sistema, a gente vai ter que se meter. A sociedade civil tem que entrar, porque o sistema não vai se consertar sozinho. Por outro lado, a gente precisa, ao mesmo tempo, ter uma sociedade civil que se meta
não é que se meta menos, que seja independente desse. Então, a minha paralisia aqui de propostas diz respeito que eu acho que a gente tem uma missão dupla contraditória. Não é Você viveu isso na pele. Não é tão pouco, porque, vamos dizer, no meu chapéu de Instituto Igarapé, a gente é uma organização que não aceita recursos do governo do Brasil, a gente tem vários parceiros, fundações, governos internacionais e doadores pessoa física, que é o maior desafio, porque o Brasil não tem uma filantropia tomadora de risco em causas chaves sociais, quer dizer, tem que ter muito mais amplo, mas eu trabalho muitas vezes prestando mesmo cooperação técnica para governos. Por exemplo, no nosso falido estado do Rio de Janeiro, a gente fez uma doação com um grupo de empresários locais do Sistema de Análise Criminal do Estado. Implementamos ano passado em meio a toda essa crise. Então, a gente trabalha assim já há bastante tempo. A dificuldade, obviamente, é a sociedade brasileira entender a importância de ter a sociedade civil independente. Mas, vamos dizer, eu já sou fruto desta movimentação. O agora, idem. A gente, na verdade, se autofinanciou até outubro do ano passado, só os membros doaram até a gente ter os nossos princípios, nossa agenda clara, e a gente está aberto para a contribuição de indivíduos que estejam de acordo com nossa agenda, com as nossas premissas, porque vai ser uma agenda pública, não é só a agenda do agora, né? E aí, voltando a essa questão da eficiência, um dos nossos pontos é tecnologia de governo, porque a gente sabe, tecnologia não vamos dizer, a panaceia para tudo, mas que hoje dá para entregar absolutamente mais qualidade, mais eficiência. A gente quer um Estado eficiente, responsável e afetivo, porque a gente tem que reduzir a desigualdade, mas dá para fazer muito melhor e o conhecimento está aí nas nossas mãos. Né? Não acho que é contraditório, eu acho que a gente tem que ganhar mais escala nas dezenas, centenas até de experiências que acontecem em Brasil afora, mas que o sistema tende a ainda não deixar a voz, porque elas existem. E a gente conhece, né? Então, conectá-las, esse ecossistema novo, é o poder. Então, enfim, o meu voto, né, é que o diálogo se amplie justamente na sociedade, mas com as pessoas de dentro do sistema que estão dispostas, porque não é uma coisa que vai substituir a outra do dia para a noite, né? É um movimento que a gente vai ter que ir ganhando espaço até termos pessoas que só estão lá porque estão preocupadas com o interesse comum, com o interesse público. E eu digo que, conhecendo aí os movimentos das periferias, das cidades, das áreas mais... A gente tem membro da Amazônia, tem membro de tudo quanto é canto, a gente tem liderança indígena dentro do agora. Em todos os lugares tem essa vontade, né? Então, vamos também pedir para os meios de comunicação, abram espaço para essas pautas, para essas pessoas, porque quando há a possibilidade, por mais que a sociedade conservadora tenha medo de algo diferente, mas tem uma chama que dá para se acender, né? Tem um momento. E aí a única fecha dizendo, não vamos desanimar, porque a gente não vai conseguir tudo que a gente quer em 2018. Né? 2018 é o começo de uma trajetória que vai aí demandar muita gente mais nova até do que nós. Nós somos já jovens velhos aqui, já passamos da idade, mas tem muita gente mais jovem também se engajando. Acho que por isso que a energia está sendo renovada. Muito bom, eu tenho que terminar aqui, já tem uma plaquinha do finalizar. Só sublinhar 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes. Eduardo marcou isso, tem que ter uma certa paciência histórica. Esses processos são processos longos e a gente não pode desanimar no meio da mudança, sobretudo naqueles momentos em que baixa o desalento. Você fala, não vai dar certo. Né? Tem que continuar com rumo e com determinação. E o outro ponto é esse ponto que você levantou, Ilona. Precisa ter alianças dos movimentos também dentro dos partidos. Sim. Porque tem gente que está dentro do sistema partidário, Eduardo está dentro do sistema partidário, e que claramente quer mudar. Com certeza. Né? Embora as estruturas partidárias estejam capturadas pelo status quo que não quer mudança. Procure um movimento cívico, seja o Agora, o Movimento.com, seja vários outros, mas entra, porque você vai se sentir menos sozinho. E aí a gente consegue, fortes também, fazer esse diálogo, né? Agora, não dá para ficar em casa no sofá, tem que sair. Bom, pode ficar também de vez em quando no sofá em casa. De vez em quando, mas o momento é de todo mundo. Então, bom, eu termino aqui, agradeço a todos que nos acompanharam. Super obrigado, Eduardo, Pablo, Ilona. Foi ótimo conversar com vocês e até a próxima.